A diretora do presídio mandou revistar a lavadeira achando que encontraria contrabando, mas quando quebraram a barra de sabão azul na mesa de aço, o que caiu não foi droga, nem chip, nem dinheiro enrolado. Foi um papel quase desmanchando com uma frase escrita à mão que fez todas as mulheres na sala prenderem a respiração. Minha pena acabou há 412 dias. O silêncio veio antes da fúria. Veio grosso, molhado, com cheiro de cloro, ferro velho e medo. A diretora Verônica Salles ficou olhando para aquele pedaço de papel como se ele tivesse mordido sua mão. Do outro lado da mesa, Madalena Cruz, 51 anos, uniforme cinza da empresa terceirizada, cabelo preso num coque baixo e as mãos ainda brancas de sabão, não tentou fugir, não tentou explicar. Só olhou para o papel e depois para o chão, como quem vê uma pessoa cair num buraco e sabe que não pode gritar porque o buraco tem dono. O agente que havia feito a denúncia sorriu primeiro. Chamava-se Barreto, homem de bigode fino, sempre com a chave do pavilhão batendo na coxa, e um prazer pequeno em ser obedecido por gente que não tinha escolha. Ele ergueu a outra barra de sabão como se segurasse uma prova de guerra. Eu avisei, diretora. Isso aí era esquema. Verônica não respondeu. Ela precisava de um crime fácil. Em ano eleitoral, um flagrante de contrabando dentro do Santa Úrsula renderia entrevista, manchete, rosto sério na televisão. Promessa de disciplina. Ela vinha repetindo havia meses que o presídio sob seu comando era exemplo de ordem. Dizia isso com o corredor mofado atrás, com a enfermaria sem gaze, com mulheres esperando audiência que nunca chegava. Dizia isso como quem passa perfume em parede podre. Mas aquele papel não servia para a história que ela queria contar. Madalena estava na lavanderia do presídio havia 7 anos. Não era servidora, não era agente, não era ninguém de crachá forte. Entrava às 5:30 da manhã pela portaria lateral, entregava a bolsa transparente, mostrava o marmitex, levantava os braços, girava de costas e seguia para o barracão das máquinas. Conhecia as presas pelos uniformes, não pelos prontuários. Sabia que a calça 114 do pavilhão 2 tinha sempre um remendo no joelho esquerdo porque Rita se ajoelhava para rezar perto do ralo. Sabia que a blusa 309 vinha com cheiro de pomada porque Lúcia coçava a pele até abrir ferida. Sabia que o uniforme 221 voltava dobrado de um jeito perfeito, mesmo depois de uma semana de calor e raiva, porque Jéssica do pavilhão 3 tinha sido costureira antes de virar número. O Santa Úrsula engolia nomes e devolvia números. Madalena, que aprendeu a ler depois dos 40, tinha uma implicância com isso. Para ela, número era coisa que cabia em máquina. Quilos de roupa, litros de água, minutos de centrifugação. Gente precisava de nome. Talvez por isso, quando encontrava um pedaço de linha colorida preso na costura, um botão trocado de lugar ou uma bainha feita com capricho demais, ela percebia. O mundo de Madalena era feito de detalhes que os importantes chamavam de sujeira. Na semana em que tudo começou, choveu durante 4 dias sem pausa. O teto da lavanderia pingava em 3 pontos, e Madalena colocava bacias embaixo, mudando-as de lugar conforme a água mudava de ideia. As máquinas industriais faziam um barulho de trovão preso. As detentas autorizadas a trabalhar na costura chegavam escoltadas às 7, cabeça baixa, mãos à vista, olhos medindo o humor dos agentes. Jéssica do pavilhão 3 apareceu com um uniforme enrolado no braço e um corte pequeno no lábio. Madalena viu, mas não perguntou na frente de ninguém. A regra não escrita era simples. Dentro do Santa Úrsula, pergunta podia virar punição. Jéssica deixou a peça sobre a bancada de triagem e apertou o tecido por 1 segundo a mais do que precisava. Madalena. Ela sussurrou, sem olhar. A lavadeira continuou separando roupa branca de roupa azulada, fingindo que não tinha ouvido. Não lava esse no quente. Foi só isso. Não lava esse no quente. A frase ficou dentro dela como caroço. Às 11, quando Barreto saiu para fumar e a supervisora da terceirizada foi discutir nota fiscal na administração, Madalena pegou o uniforme. Era uma blusa comum, puída na gola, com o número 221 marcado em tinta preta, mas a barra estava pesada, não pesada de objeto escondido, pesada de linha. Madalena sentou perto da máquina desligada, enfiou a unha na costura e abriu com cuidado. Dentro havia um calendário, não de papel inteiro. Eram pedacinhos de tecido branco costurados um no outro, cada pedaço com 7 riscos, cada risco um dia. No canto, uma data bordada com linha vermelha, 1408. Abaixo, outra, saída. Depois mais riscos, muitos, demais.
Madalena contou errado 2 vezes porque sua mão começou a tremer. Contou de novo, molhando o dedo na língua como fazia com conta de feira. 412 riscos depois da data marcada. 412 dias. Ela guardou o tecido no bolso do avental e naquela noite quase queimou o feijão. Rafaela, sua filha de 17 anos, percebeu na hora. A menina tinha o rosto do pai, morto por uma infecção que o hospital chamou de fatalidade, e Madalena chamava, em silêncio, de abandono. Na época, ela assinou documentos que não entendia. Entregou papéis, carimbos, exames, pedidos. Ninguém explicou nada. Quando aprendeu a ler, anos depois, leu a cópia amarelada e descobriu que a palavra negligência tinha rondado sua casa sem nunca bater na porta. Foi alguma coisa lá dentro, mãe? Madalena respondeu que não. Lavou a panela com força demais. Rafaela ficou olhando. Quando a senhora mente, esfrega as coisas como se quisesse apagar o mundo. Madalena quase sorriu, mas a boca não aguentou. No dia seguinte, ela procurou Jéssica perto da sala de costura. A detenta estava separando linhas, com um corte no lábio mais escuro. Madalena fingiu conferir etiquetas. Por que não pediu para sua família procurar advogado? Jéssica riu sem som. Pedi. E a defensoria? Pedi. E o juiz? Jéssica olhou para a porta. Barreto estava longe, mas no Santa Úrsula distância não significava segurança. As cartas somem. Os requerimentos voltam sem protocolo. Quando alguém reclama, dizem que a gente inventa para tumultuar. Minha mãe acha que eu menti para ela. Acha que a pena ainda não acabou. Madalena sentiu uma vergonha que não era dela, mas entrou como se fosse. Perguntou baixinho. Data do término da pena. E uma frase no final. Se chegar na defensoria, peço que confiram antes que eu enlouqueça. Madalena não pegou de primeira. Olhou ao redor. A máquina grande soltou vapor. Uma agente tossiu no corredor. O mundo parecia igual, mas alguma coisa já tinha atravessado uma fronteira. Eu sou só lavadeira, ela disse. Jéssica respondeu. Madalena comprou um pacote de sabão azul no mercadinho da esquina, daqueles baratos que racham no meio se ficam ao sol. Em casa, cortou uma cavidade fina com faca quente, enfiou o bilhete embrulhado em plástico de pão, fechou a fenda com água e raspas do próprio sabão, alisou com a palma até parecer inteiro. Rafaela entrou na cozinha bem na hora e viu. Mãe. Madalena escondeu a barra no avental. Não pergunta. Isso é do presídio? Não pergunta, Rafa. A menina ficou pálida. Sabia que a mãe tinha medo de polícia até quando via a viatura parada. Sabia que Madalena nunca atravessava fora da faixa, nunca ficava devendo na venda, nunca entrava em discussão no ônibus. Madalena era dessas pessoas que pedem desculpa quando alguém pisa no pé delas. Ver a mãe escondendo algo dentro de sabão era como ver uma igreja pegar fogo por dentro. Vão prender a senhora. Já tem gente presa lá sem dever. Rafaela não respondeu. Aquela frase ficou entre as duas na cozinha pequena, junto do cheiro de arroz, alho e chuva. O plano era simples e perigoso justamente por ser simples. Algumas detentas tinham autorização para mandar kits de higiene às famílias em dias determinados. Restos de sabonete, panos bordados, pequenos itens feitos na oficina. A direção gostava disso porque rendia foto institucional, ressocialização, disciplina, trabalho. Madalena só precisava trocar uma barra comum por outra preparada. E do lado de fora, alguém da família receberia o bilhete. Na primeira vez, o sabão foi para a mãe de Jéssica, Dona Sônia, que morava a 3 ônibus dali e vendia bolo na porta de uma escola. O bilhete pedia que ela procurasse a Defensoria Pública e dissesse o nome de Heloísa Amaral. Madalena não conhecia a defensora. Só ouvira Jéssica falar dela como quem fala de uma porta que talvez ainda abrisse. Heloísa tinha ido ao presídio 3 meses antes para um mutirão de revisão de penas, mas saiu com uma lista incompleta e a promessa da direção de que todos os casos urgentes seriam encaminhados. Verônica entregou pastas limpas, planilhas bonitas, números redondos. Nenhuma presa com pena vencida, disse. Heloísa estranhou a perfeição. No sistema público, perfeição costuma ser tampa. Dona Sônia recebeu o sabão. Abriu só porque Jéssica havia escrito antes dizendo que o azul carrega recado. E encontrou o papel. 2 dias depois, estava na defensoria com as mãos suando e a voz quebrada. Heloísa leu, pediu o processo e viu o absurdo ali, nu, pena encerrada, pedido ignorado, guia de execução desatualizada.
Certidão nunca juntada. Não era uma dúvida, era uma porta trancada depois do fim da sentença. Jéssica chorou quando saiu? Ainda não. Porque no Santa Úrsula nada acontecia rápido quando favorecia uma presa. O pedido de Heloísa bateu na administração e parou. Verônica Salles pediu prazo para a conferência. Mandou chamar Barreto. Mandou revisar correspondências. Mandou observar a lavanderia. O segundo bilhete veio dentro da bainha da calça de Rita, com uma letra tão miúda que Madalena precisou usar os óculos de costura. Rita dizia que sua audiência de progressão tinha sido cancelada 3 vezes, porque o presídio informara problemas de escolta, embora ela estivesse pronta, vestida e esperando desde madrugada. O terceiro era de Maíra, que já cumprira preventiva maior do que a pena provável. O quarto era de uma mulher chamada Benedita, 62 anos, que não sabia escrever e marcou o papel com uma digital borrada, enquanto outra detenta anotava por ela. Minha filha pediu notícia e disseram que não havia pedido meu. Cada bilhete era uma agulha entrando na carne de Madalena. Ela começou a enxergar o presídio como uma lavanderia ao contrário. Ali, a sujeira não saía com água, só mudava de bolso. Verônica também enxergava coisas, enxergava oportunidade. Estava sendo cotada para assumir a Secretaria de Segurança caso o candidato certo vencesse. Aparecia em eventos com blazer claro e voz firme, dizendo que presídio não era hotel, que ordem salvava vidas, que sua gestão acabara com privilégios disfarçados de direitos. Os números que apresentava eram lindos. Redução de ocorrências, queda em pedidos externos, controle absoluto de comunicação. Ninguém perguntava como um lugar cheio de mulheres desesperadas tinha se tornado tão silencioso. Silêncio, em política, é frequentemente vendido como paz. Na sala dela, havia um quadro com gráficos coloridos e uma gaveta trancada, onde ficavam documentos que não combinavam com os gráficos. Requerimentos sem protocolo, cartas abertas, relatórios de assistência social, pedidos de revisão, cópias de decisões. Verônica não rasgava tudo, era esperta demais para isso. Apenas retinha para triagem, aguardava a conferência, devolvia por inconsistência formal. O abuso dela falava burocratês. Por isso sobrevivia. Madalena não sabia dessas palavras. Sabia de manchas. Sabia que sangue antigo fica marrom. Sabia que desinfetante barato só mascara a urina por algumas horas. Sabia que uniforme de mulher sem esperança pesa mais quando molhado. E começou a saber outra coisa. Quanto mais bilhetes saíam, mais o presídio apertava. As revistas ficaram humilhantes. Mandavam Madalena tirar os sapatos, abrir o elástico do cabelo, levantar a língua. Barreto derrubava sua marmita de propósito e dizia que era procedimento. Uma tarde fez questão de revistar sua bolsa na frente das detentas da costura. Gente honesta não treme, ele disse. Madalena tremeu assim mesmo. Jéssica viu de longe e mordeu o lábio até abrir de novo. Não podia defender a lavadeira. Quem defendia alguém no Santa Úrsula virava exemplo. Naquela noite, Rafaela encontrou a mãe sentada no banheiro, ainda de avental, segurando uma meia molhada que trouxera sem perceber. Madalena chorava baixo, com raiva de cada soluço. Acabou, disse Rafaela. A senhora não vai mais fazer isso. Não manda em mim desse jeito. Manda sim. A senhora é minha mãe. E elas são o quê? Rafaela queria responder, desconhecidas, mas a palavra morreu antes da boca. Porque havia semanas via a mãe chegar em casa como quem carregava pessoas invisíveis no colo. Viu os dedos cortados de tanto abrir e fechar sabão. Viu a lista de nomes escondida dentro da Bíblia, no livro de Êxodo, porque Madalena dizia que se Deus olhasse, pelo menos entenderia a ironia. Quantas? Rafaela perguntou. Madalena demorou. Não sei. Quantas, mãe? 19 bilhetes. Rafaela encostou na pia. 19 mulheres? 19 que conseguiram escrever. A pergunta seguinte ninguém disse. Quantas não conseguiam? No presídio, a rede cresceu sem virar organização. Era importante que não virasse. Não havia líder, senha, plano de fuga. Havia uma economia de migalhas. Uma detenta que sabia escrever redigia para outra. Uma que trabalhava na costura escondia na barra. Uma que varria o corredor avisava quando Barreto estava perto. Madalena recolhia o tecido, copiava o essencial em papel menor e enterrava a verdade no sabão. Às vezes ela errava. Escrevia uma palavra pela metade e recomeçava. Não tinha estudo bonito, mas tinha paciência.
Quando não entendia um termo, pedia a Rafaela sem explicar de onde vinha. O que é lapso temporal? É quando precisa cumprir um tempo para ter direito a alguma coisa. O que é guia de recolhimento? Mãe, de onde a senhora está tirando isso? De lugar nenhum. Rafaela pesquisava no celular, anotava, fingia acreditar. Aos poucos, a filha entrou na história sem ser convidada. Criou uma conta anônima para guardar fotos dos bilhetes antes que se perdessem. Ensinou a mãe a fotografar sem mostrar o rosto, a salvar em nuvem, a mandar para um e-mail que não levasse seu nome. Madalena achava aquilo bruxaria. Rafaela chamava de cópia de segurança. Papel molha, dizia a menina. Arquivo também some, então a gente faz os dois sobreviverem. O 21º bilhete quase não sobreviveu. Veio de Benedita, a idosa da digital borrada. Não falava só de pena. Falava de uma pasta recolhida depois de uma inspeção. Uma pasta com comprovantes de pedidos de revisão de várias mulheres. Benedita tinha limpado a sala administrativa por 2 meses e vira Verônica mandar guardar tudo numa caixa azul, atrás do armário de uniformes novos. Madalena não dormiu. Caixa azul significava prova material. Não era mais só negligência, era escolha. No dia seguinte, a lavanderia estava quente como forno. Uma máquina quebrou, soltando água escura pelo chão. Enquanto todos corriam com rodos, Madalena viu Verônica atravessar o corredor com 2 assessores. A diretora falava baixo, mas a palavra mutirão escapou. A defensoria queria voltar ao Santa Úrsula. Verônica não podia impedir sem parecer culpada. Então faria o que sempre fazia. Entregaria o presídio penteado, escondendo os nós sob o couro cabeludo. Naquela tarde, Barreto encontrou uma lasca azul perto da mesa de secagem. Era só um pedaço de sabão quebrado, mas ele ficou olhando tempo demais. Abaixou, cheirou, passou a unha. Sorriu como quem finalmente encontra a ponta de uma corda. Na manhã seguinte, pediu para revistar todos os kits de higiene que sairiam para as famílias. Madalena viu a fila de pacotes sobre a mesa e sentiu o coração subir para a garganta. Havia 3 barras preparadas ali. Uma para a irmã de Maíra, uma para o filho adulto de Benedita, uma para a mãe de Jéssica, com a informação da caixa azul. Barreto abriu o primeiro pacote, apertou os sabonetes, sacudiu frascos vazios, rasgou panos. Nada. No segundo, pegou a barra azul e pesou na mão. Madalena escutou o próprio sangue. Ele bateu o sabão na quina da mesa. Não quebrou. Bateu de novo. A fenda abriu como boca. O papel apareceu. Diretora! Ele gritou com alegria. E foi assim que Madalena acabou naquela sala de aço, diante de Verônica Salles, acusada de contrabando, ligação com facção, violação de procedimento e ameaça à segurança institucional. Palavras grandes, empilhadas sobre uma mulher pequena que ganhava pouco mais de um salário mínimo para lavar o que o Estado sujava. Verônica pediu que quebrassem a barra na frente dela. Queria teatro. Chamou a corregedoria interna, chamou 2 agentes, chamou a supervisora da terceirizada, não chamou advogado. Não chamou a defensoria. Madalena ficou em pé. Barreto quebrou o sabão. O papel caiu. A frase apareceu. Minha pena acabou há 412 dias. Pela primeira vez, Verônica perdeu meio segundo de rosto. Depois recuperou. Isso é manipulação, disse. Essas internas mentem. A senhora entende a gravidade de transportar comunicação clandestina? Madalena respondeu baixo. Madalena pensou em Jéssica, em Rita, em Benedita, em Maíra, em todas as mãos que não podiam bater na porta certa. Pensou no marido no leito do hospital, na assinatura que ela deu sem ler, no médico que disse, sentimos muito, como quem fecha uma gaveta. Para fora, ela disse. Para fora onde? Onde alguém ainda pudesse ler. A bofetada não veio com mão. Veio com papel, suspensão imediata, proibição de entrar no presídio, boletim de ocorrência. A empresa terceirizada a demitiu por telefone antes de ela chegar em casa. Barreto fez questão de escoltá-la até o portão principal, não pela lateral. Queria plateia. As detentas viram das janelas estreitas, rostos cortados por grades. Madalena passou com a sacola transparente na mão, sem marmita, sem crachá, sem emprego, e o pátio inteiro ficou quieto. Quando uma prisão fica quieta demais, não é paz. É gente engolindo grito para não apanhar depois. Do lado de fora, a chuva tinha parado. Rafaela estava no ponto de ônibus quando recebeu a ligação. Chegou correndo ao portão do Santa Úrsula e encontrou a mãe sentada no meio-fio,
olhando para as próprias mãos. O que fizeram? Madalena não conseguiu falar. Entregou a sacola. Dentro havia o avental dobrado, a carteira de trabalho, um pedaço de sabão quebrado e a cópia do termo de ocorrência onde chamavam sua mãe de suspeita. Rafaela leu de novo. O rosto dela mudou de filha para testemunha. Eles vão dizer que a senhora é criminosa. Já disseram. Então a gente mostra o que eles esconderam. Não. Mãe, você não entra nisso. Eu já entrei quando a senhora trouxe o primeiro bilhete para casa. Madalena agarrou o braço dela. Eu posso perder tudo. Você não. Rafaela olhou para o presídio. Atrás do muro alto, alguma mulher deveria estar contando mais um dia que não devia existir. A senhora viveu me ensinando que a gente não joga roupa manchada no cesto limpo. Agora quer jogar a verdade onde? Foi a primeira vez que Madalena teve medo da coragem da filha. Coragem jovem é uma faca sem cabo. Corta até quem segura. Naquela noite, a casa delas virou arquivo. A mesa da cozinha ficou coberta de fotos, nomes, datas, pedaços de papel úmido, cópias tremidas, anotações de Rafaela, lembranças de Madalena. A conta anônima tinha 28 registros. 28. 3 bilhetes haviam sido apreendidos. Um deles era o da caixa azul. Talvez perdido. Talvez não. Rafaela mandou mensagem para a defensoria. Mandou para jornalistas locais. Mandou para um professor de direito que fazia vídeos na internet. Ninguém respondeu de imediato. A verdade de pobre raramente entra sem bater muitas vezes. Na manhã seguinte, Verônica deu entrevista na porta do presídio. Disse que uma funcionária terceirizada havia sido flagrada tentando burlar protocolos de segurança. Disse que o Santa Úrsula continuava sob controle. Disse que não se intimidaria diante de tentativas de desestabilização em período eleitoral. Não disse a frase do bilhete. Não disse 412 dias. Não disse Jéssica. Rafaela assistiu pelo celular, tremendo de ódio. Madalena tentou tirar o aparelho da mão dela. Deixa isso. Ela está enterrando a senhora viva. Ela enterra gente melhor faz tempo. Foi aí que a resposta da defensoria chegou. Não de uma assessoria. De Heloísa Amaral em pessoa. Preciso falar com vocês hoje. Heloísa apareceu no bairro às 6 da tarde, sem motorista, sem pose, com uma pasta velha e olhos de quem dormia pouco por opção moral. Sentou na cozinha, aceitou o café requentado e ouviu Madalena sem interromper. Quando viu as fotos dos bilhetes, ficou imóvel. Não era surpresa. Era a confirmação daquilo que ela suspeitava e não conseguia provar. Sem prova material, eles dizem que é relato isolado. Explicou. Com esses bilhetes eu consigo pedir entrada urgente. Mas precisamos preservar a cadeia das informações. Precisamos dos nomes, dos processos e de qualquer indício de que a direção reteve documentos. Ela tem uma caixa azul, disse Rafaela. Heloísa levantou os olhos. Que caixa? Madalena contou sobre o bilhete de Benedita. Contou que Barreto apreendeu antes que saísse. Contou que talvez estivesse com Verônica. Heloísa anotou devagar. E quantas mulheres? 28 registros fotografados, disse Rafaela. Mais 3 apreendidos, 31 possíveis. Heloísa fechou os olhos por um instante. 31 não era número. Era corredor cheio, era pátio, era ônibus de volta, era família sem notícia. Era o Estado dizendo esqueci, quando na verdade segurava a chave. Verônica vai destruir o que puder, disse a defensora. Então a gente precisa fazer antes dela, respondeu Rafaela. O plano de Rafaela era perigoso de outro jeito. Não envolvia entrar no presídio. Envolvia impedir que a história morresse num protocolo. Ela queria abrir publicamente uma caixa de sabões recolhidos que Madalena ainda tinha em casa, barras preparadas que não chegaram a sair, e ler os bilhetes diante do portão. Heloísa hesitou. Como defensora, precisava de cuidado. Como mulher diante de outra mulher destruída pelo procedimento, entendeu que a legalidade, às vezes, chega atrasada demais para pedir silêncio. Eu não posso orientar exposição irresponsável, disse. Rafaela respondeu. Madalena não queria. Tinha pavor de microfone, de celular apontado, de vizinho comentando. A vergonha nela era antiga, herdada de muita fila, muito balcão, muito... A senhora não entendeu. Mas naquela noite, depois que Heloísa foi embora, ela pegou a barra de sabão quebrada da sacola e ficou passando o polegar pela rachadura. Quando seu pai morreu, disse a Rafaela, eu tinha papel, tinha exame, tinha horário, tinha nome de médico.
Mas eu não entendia, e todo mundo percebeu. Falavam comigo devagar, como se devagar fosse a mesma coisa que verdade. Eu deixei eles levarem tudo. Rafaela sentou ao lado dela. A senhora não deixou. Fizeram a senhora acreditar que não podia segurar. Madalena chorou sem barulho. Eu tenho medo de fazer essas mulheres acreditarem que dá certo e depois não dar. E se ninguém fizer, já deu errado. No outro dia, às 8 da manhã, o portão do Santa Úrsula parecia mais alto do que nunca. Verônica havia reforçado a entrada com agentes. Não queria tumulto antes da visita de uma comissão estadual marcada para a semana seguinte. O céu estava branco, sem sol, e o vento trazia cheiro de óleo queimado da avenida. Rafaela chegou com uma caixa de papelão nas mãos. Madalena veio atrás usando vestido simples e sandálias gastas, como se fosse à igreja pedir perdão. Heloísa apareceu alguns minutos depois, acompanhada de 2 colegas da defensoria. Primeiro havia só 3 jornalistas locais, depois 5, depois curiosos, depois celulares erguidos. A notícia tinha circulado durante a madrugada. Filha de lavadeira acusada promete revelar o que havia no sabão do presídio. Verônica saiu ao portão com expressão de pedra. Isso é uma tentativa de obstruir procedimento interno, disse. Rafaela não respondeu a ela. Colocou a caixa sobre o capô de um carro estacionado e tirou a primeira barra azul. As mãos tremiam, mas a voz saiu firme. Minha mãe foi acusada de contrabando. Hoje eu vou mostrar o contrabando. Madalena tentou segurar o braço da filha. Rafaela tocou a mão dela de leve, pedindo confiança. E então, quebrou a barra. Não foi bonito. O sabão partiu torto, esfarelando na unha. O papel dentro estava úmido, grudado no plástico. Rafaela abriu com cuidado, como quem tira um recém-nascido de dentro de destroço, e leu. Pedido de revisão entregue 3 vezes. Minha pena acabou há 412 dias. O som ao redor morreu. Até os agentes olharam para Verônica. Rafaela pegou a segunda barra. Rita de Cássia Moura. Audiência de progressão cancelada por falta de escolta em 3 datas. A interna afirma que estava pronta no setor de espera. Terceira. Benedita Alves do Nascimento. 62 anos. Pedido escrito por outra interna porque não sabe escrever. Relata retenção de documentos na administração. Verônica avançou. Chega. Isso é material ilícito. Heloísa deu um passo à frente. É prova de possível prisão ilegal. E a senhora acaba de confirmar que sabe do conteúdo. Foi uma frase pequena, mas acertou o lugar certo. Verônica parou. Jornalista adora quando o poder tropeça com a própria língua. Os celulares se aproximaram. Rafaela continuou lendo, nome por nome, data por data. Cada barra quebrada era como uma parede trincando. Tem gente que lava roupa suja. Madalena lavou uma mentira inteira. E se você chegou até aqui, fica comigo. Deixa sua inscrição, seu apoio e ativa o sino, porque essa história não é sobre sabão. É sobre quantas portas continuam fechadas só porque ninguém escuta quem bate do lado de dentro. Quando Rafaela chegou ao 12º nome, a primeira voz surgiu do outro lado do muro. Uma mulher gritou, é verdade. Depois outra. Depois várias. Não dava para distinguir palavras, só o coro bruto subindo pelos tijolos como água de enchente. Os agentes se moveram nervosos. Barreto tentou ordenar silêncio. O pátio respondeu com batidas nas grades. Madalena fechou os olhos. Aquele barulho podia ser punição. Podia virar isolamento, suspensão de visitas, corte de oficina. Ela conhecia o preço dos gritos. Por isso, quando abriu os olhos, fez algo que ninguém esperava. Aproximou-se da caixa e pegou ela mesma uma barra de sabão. As câmeras dos jornalistas viraram para ela. Madalena odiou cada lente. Mesmo assim, quebrou a barra com as 2 mãos. O papel caiu no chão. Ela se abaixou devagar. Seus joelhos estalaram. Abriu o bilhete. As letras estavam borradas. Mas ela sabia o nome de cor. Maíra Lopes Santana. Leu, tropeçando só uma vez. Preventiva superior à pena provável. Pedido de audiência sem resposta. Escrito por ela. Eu não peço favor. Peço data. A voz de Madalena falhou no data. Porque data era uma coisa simples e cruel. Data dizia quando plantar, quando receber, quando nascer, quando morrer, quando sair. Tirar data de alguém era roubar o futuro em parcelas. O vídeo explodiu antes do meio-dia. Não porque era perfeito,
mas porque era impossível de explicar sem sentir vergonha. A imagem da lavadeira abrindo sabão diante do portão, com a filha ao lado e mulheres gritando atrás do muro, atravessou celulares, programas de rádio, páginas de notícias, grupos de família. A frase "minha pena acabou há 412 dias" virou ferida pública. Verônica tentou reagir. Divulgou nota chamando tudo de teatro criminoso. Disse que os bilhetes poderiam ter sido fabricados. Disse que não toleraria ataque à autoridade. Mas a defensoria entrou com pedido urgente ainda naquela tarde, anexando fotos, vídeos, nomes, cópias de processos e requerendo busca administrativa nos setores do presídio. Heloísa não acusou no grito. Acusou com método. Essa era sua raiva, organizada. A comissão que só viria na semana seguinte chegou em 48 horas. Com ela vieram corregedoria externa, representantes do tribunal e uma ordem judicial para acesso a documentos. Verônica recebeu todos com café ruim e sorriso tenso. Naturalmente colaboraremos. Ela colaborou como um cofre colabora com uma chave errada. Entregou pastas sem importância, relatórios recentes, planilhas reimpressas. Heloísa pediu os protocolos de correspondência. Verônica disse que estavam em digitalização. Pediu registros de pedidos de revisão. Verônica disse que havia inconsistências no sistema. Pediu acesso à sala de uniformes novos. Verônica perguntou a relevância. Benedita deu a relevância. Quando a comissão entrou no pavilhão 1, a idosa estava de pé, apoiada na parede. Não deveria falar. Todas sabiam. Mas há momentos em que o medo fica cansado de trabalhar. Benedita levantou a mão. Doutora. Um agente mandou calar. Heloísa olhou para ele de um jeito que fez até Barreto baixar o queixo. Deixa falar. Benedita apontou para o corredor administrativo. A caixa azul não fica mais atrás do armário. Verônica sorriu frio. Essa interna tem histórico de confusão. Benedita continuou. Foi o primeiro golpe vindo de dentro, não o último. No depósito, entre baldes rachados e galões de desinfetante, havia 3 caixas azuis. 2 cheias de luvas e panos. A terceira com a tampa presa por fita. Verônica disse que não sabia o conteúdo. Barreto disse que nunca tinha visto. A fita foi cortada diante de todos. Dentro havia cartas abertas, requerimentos amassados, cópias de decisões, pedidos de audiência, listas de nomes, envelopes com marca de recebimento e sem protocolo lançado. Havia inclusive o bilhete apreendido de Benedita, aquele que Barreto não sabia que seria a chave para a própria queda. Na margem, com caneta preta, alguém escrevera. Segurar até segunda ordem. Heloísa perguntou. Mas na sala da diretora, sobre a mesa, havia uma agenda com a mesma letra fazendo listas de compromissos de campanha. Verônica não era burra. Vilão burro cai no primeiro degrau. Ela era cuidadosa, cercada de linguagem, assessoria e gente disposta a obedecer para manter o emprego. Por isso tentou virar o jogo. Disse que segurar significava aguardar conferência. Disse que havia risco de fraudes processuais. Disse que as detentas eram orientadas por grupos externos a tumultuar a gestão. Disse, olhando para Madalena, que pessoas despreparadas às vezes eram usadas sem saber. Madalena, que acompanhava tudo por autorização excepcional de Heloísa, sentiu o velho golpe da palavra despreparada. Era a mesma família de ignorante, simples, limitada, coitada. Palavras que vestem a humilhação com roupa limpa. Ela quase baixou a cabeça. Quase. Mas Jéssica estava ali, trazida do pavilhão 3 para a conferência. Magra, pálida, o corte no lábio cicatrizado errado. Quando ouviu Verônica falar em fraude, riu. Um riso seco, perigoso. Doutora, se eu fosse inventar mentira, inventava uma porta aberta. A frase atravessou a sala. Heloísa pediu a conferência imediata do processo de Jéssica. O sistema confirmou. Pena encerrada havia mais de 1 ano. Não havia mandado pendente. Não havia falta grave recente. Havia despacho antigo determinando análise de extinção da pena. Havia ofício recebido pelo presídio. Havia inércia. Havia uma mulher que dormira 412 noites a mais onde não devia. A primeira decisão saiu naquela madrugada. Jéssica Maria de Oliveira deveria ser posta em liberdade imediatamente. Imediatamente, no papel, é uma palavra bonita. Na prisão, ainda precisa atravessar portão, plantão, assinatura, má vontade, chave, conferência, escolta, carimbo. Jéssica só saiu às 9h20 da manhã.
Madalena esperava do lado de fora com Rafaela e Dona Sônia, a mãe de Jéssica, que parecia ter envelhecido 10 anos em 2 dias. Quando o portão abriu, Jéssica apareceu segurando uma sacola plástica com documentos e um par de chinelos. Não chorou no primeiro passo. Olhou para o céu como se precisasse conferir se ainda era dela. Depois viu a mãe. Aí desabou. Dona Sônia agarrou a filha com uma força que parecia briga. As duas caíram de joelhos no cimento. Jéssica repetia: "Eu falei, mãe, eu falei." E Dona Sônia respondia: eu sei, mesmo não tendo sabido por tempo demais. Madalena ficou atrás, as mãos cruzadas, sem querer roubar cena de ninguém. Jéssica a viu e se levantou. "Foi a senhora?" Madalena balançou a cabeça. "Foi você que costurou." Jéssica abraçou a lavadeira com a violência de quem abraça uma margem depois de quase morrer no rio. Naquele dia, Madalena voltou para casa achando que talvez tudo terminasse ali. Uma mulher fora. Uma verdade provada. Mas a injustiça, quando é grande, não termina com a primeira porta. Apenas mostra o tamanho do corredor. Vieram as revisões. Rita, Maíra, Benedita. Outras cujos nomes Madalena tinha lavado, dobrado, secado sem conhecer o rosto direito. Heloísa montou uma força-tarefa. Não era glamour. Era madrugada com café frio, planilha, telefone sem bateria, fórum lento, sistema fora do ar, servidor dizendo que faltava documento enquanto o documento estava na página seguinte. A defensora brigava com a burocracia como quem briga com mato alto. Cortava um pedaço e surgia outro. A opinião pública ajudou e atrapalhou. Ajudou porque ninguém queria aparecer defendendo mulher presa além da pena. Atrapalhou porque chegaram oportunistas. Discursos prontos. Gente querendo transformar Madalena em símbolo, sem perguntar se símbolo sente dor nas costas. Repórteres bateram à porta dela. Vizinhos comentaram. A empresa terceirizada não a readmitiu. No mercado, uma senhora a chamou de corajosa. Na fila da lotérica, um homem murmurou que quem mexe com preso boa coisa não é. Madalena escutou os dois e levou pão para casa. Verônica foi afastada preventivamente em uma sexta-feira. Não saiu algemada. Gente como ela raramente sai assim. Saiu de carro oficial, óculos escuros, nota de defesa, advogado dizendo que tudo seria esclarecido. Mas saiu. E às vezes a primeira justiça possível é ver a cadeira de quem mandava ficar vazia. Barreto também caiu. Não por consciência do sistema, mas por assinatura. Havia registro dele em apreensões não comunicadas, revistas abusivas, retenção de kits. Quando perguntaram por que não comunicou o conteúdo dos bilhetes à autoridade judicial, respondeu que cumpria ordens. É a frase preferida dos covardes quando a ordem apodrece. Madalena foi chamada para depor. Sentou diante de uma mesa grande, microfone, papéis e pessoas que agora a tratavam com cuidado. Cuidado tardio também machuca. Perguntaram se ela sabia que burlava a norma de segurança. Ela disse que sim. Perguntaram se recebeu dinheiro. Ela disse que não. Perguntaram se tinha ligação com organização criminosa. Ela olhou para Heloísa, depois para Rafaela, depois para as próprias mãos. Tenho ligação com roupa suja, respondeu. O resto eu fui aprendendo. Alguém quase riu. Ninguém teve coragem. Por que não denunciou pelos canais oficiais? Madalena respirou fundo. Aquela era a pergunta que o mundo sempre faz para quem tenta sobreviver a um canal entupido. Porque o canal oficial era o ralo. A frase entrou no relatório, não como poesia, como verdade. Com o avanço das revisões, o número 31 se confirmou. 31 mulheres com prisões ilegais, penas vencidas, benefícios atrasados de forma grave, audiências omitidas ou documentos retidos. Nem todas saíram imediatamente. Algumas tinham outros processos, outras precisavam de cálculos, outras ganharam progressão ou transferência. Justiça não veio como milagre. Veio como mutirão, assinatura e cansaço. Mas veio. Benedita saiu numa terça. Antes pediu para passar na lavanderia. A nova direção, pressionada, permitiu. Madalena ainda não trabalhava lá, mas foi chamada por Heloísa para acompanhar uma diligência. Quando Benedita entrou no barracão, tocou uma das máquinas como se tocasse o muro de uma casa antiga. Eu nunca gostei desse barulho, disse. Nem eu, respondeu Madalena. Benedita sorriu. Mas ele escondia nossa voz direitinho. Ela tirou do bolso uma pequena tira de tecido. Não era bilhete. Era um bordado torto. Obrigada por ler. Madalena segurou aquilo,
e pensou que talvez nenhum pedido público de desculpas valesse tanto quanto aquelas 3 palavras feitas por uma mulher que quase desapareceu. O pedido de desculpas veio mesmo assim. Veio em cerimônia, com púlpito, bandeiras, autoridades e frases revisadas por assessores. Disseram que houve falha grave. Disseram que o Estado lamentava. Disseram que Madalena Cruz prestou colaboração relevante. Não disseram que a chamaram de criminosa. Não disseram que a fizeram levantar a língua. Não disseram que uma mulher simples precisou esconder papel no sabão para obrigar gente importante a cumprir a lei. Quando chamaram Madalena ao microfone, ela quase recusou. Rafaela apertou sua mão. Fala pouco, sussurrou. Mas fala seu. Madalena olhou para o auditório. Viu Heloísa. Viu Jéssica sentada com Dona Sônia. Viu Benedita com vestido florido. Viu outras mulheres, algumas ainda sem coragem de sorrir em público, como se a liberdade pudesse ser revogada por excesso de alegria. Eu aceitava desculpa melhor, disse Madalena, se ela viesse com todos os dias de volta. Ninguém aplaudiu de imediato, porque algumas frases precisam cair no chão antes de levantar barulho. Mas como o dia não volta, que pelo menos ninguém aqui esqueça que preso também tem calendário. E que pobre também sabe contar. Aí o aplauso veio. Não bonito, necessário. Rafaela chorou escondendo o rosto. Madalena viu e quase perdeu a firmeza. Depois continuou. Só isso. Mas comecei a reparar que tinha roupa que voltava quando a dona dela já devia ter ido embora. Então eu fiz o que eu sabia fazer. Peguei coisa suja, botei de molho e esperei a sujeira subir. Dessa vez, até Heloísa chorou. Meses depois, Madalena voltou à lavanderia do Santa Úrsula. Não pela empresa antiga. Essa perdeu contrato depois da investigação. Voltou contratada por uma cooperativa criada no acordo de reparação, com mulheres egressas trabalhando do lado de fora e internas com direito à remuneração fiscalizada. O salário ainda não era justo, porque justiça costuma chegar menor no contra-cheque. Mas havia registro, havia protocolo. Havia uma sala da defensoria dentro do presídio 2 vezes por semana. Havia caixas transparentes para pedidos. Havia recibo, havia nome e havia sabão. No primeiro dia de volta, Madalena encontrou uma barra azul sobre a bancada. Inteira, comum, cheirando a limpeza barata. Ficou olhando para ela por tanto tempo que a nova chefe perguntou se estava tudo bem. Está, disse Madalena. Mas não estava só bem, estava estranho. Objetos guardam fantasmas. Uma barra de sabão nunca mais seria apenas uma barra de sabão para ela. Era risco, prova, medo, porta. Era a lembrança de que até uma coisa feita para dissolver podia carregar algo impossível de apagar. No pavilhão 3, as máquinas rodavam. Mulheres novas chegaram. Outras saíram. O Santa Úrsula não virou lugar bom, porque presídio não vira bom por causa de uma história. Mas ficou menos escuro em alguns cantos. E às vezes, menos escuro é a primeira rachadura no muro. A última revisão terminou numa manhã de vento. 31. O número foi confirmado em relatório público, com nomes abreviados por proteção, datas, falhas, responsáveis. Verônica respondia a processo administrativo e investigação criminal. Seus aliados diziam que ela era vítima de perseguição. A palavra perseguição, na boca de quem perseguiu, tem uma coragem indecente. Madalena não acompanhava tudo. Cansou de notícia. Preferia saber quem tinha saído, quem precisava de cesta básica, quem procurava emprego, quem não conseguia dormir sem o barulho da tranca. Descobriu que liberdade também precisa de instrução de uso. Algumas mulheres saíam e ficavam paradas na calçada, sem saber para que lado ir. Outras voltavam ao portão no dia seguinte porque esqueceram documentos. O mundo de fora era grande, caro e apressado. Heloísa dizia que reparar não era abrir porta e virar as costas. Reparar era atravessar junto pelo menos o primeiro quarteirão. Foi por isso que organizaram o varal. A ideia veio de Jéssica. A gente devia lavar os uniformes antes de ir, ela disse. Não para devolver limpo ao presídio, para pendurar e deixar claro que não vestem mais a gente. A nova direção achou simbólico demais, perigoso demais, emocional demais. Heloísa achou necessário. Rafaela achou filmável. Madalena achou que pano no varal, quando pega vento, fala sem pedir licença. No pátio do Santa Úrsula, montaram cordas de um lado a outro. As mulheres que tiveram prisões revistas lavaram seus próprios uniformes pela última vez. Algumas esfregaram com raiva, outras com delicadeza.
Benedita não tinha força nos punhos, então Maíra ajudou. Rita torceu a blusa até pingar no cimento e disse que nunca mais queria usar azul desbotado na vida. Madalena ficou perto das bacias, orientando sem mandar. Não mistura esse. Enxágua mais. Pendura pela barra para não marcar. Era o que sabia fazer. Só que agora cada gesto tinha outro peso. Não lavavam obediência, lavavam despedida. Quando o primeiro uniforme subiu no varal, o pátio inteiro ficou quieto. Não o silêncio antigo, de medo. Outro silêncio. Aquele que aparece quando as pessoas entendem que estão dentro de uma cena que um dia vão contar para provar que sobreviveram. O vento levantou a manga vazia de uma blusa e por um segundo pareceu aceno. Se essa imagem mexeu com você, comenta de onde está assistindo e me diz com sinceridade. Madalena quebrou uma regra ou consertou uma injustiça que gente poderosa preferiu esconder. Rafaela estava no canto, filmando sem invadir. Já não era só filha assustada. Era guardiã de memória. Heloísa conversava com uma mulher recém-liberta sobre documentos. Jéssica ajudava Dona Sônia a distribuir sanduíches. Benedita sentou numa cadeira de plástico, rosto virado para o sol, como se estivesse tomando de volta todos os dias que tinham deixado mofar. Então abriram o portão, não todo de uma vez. Portão de presídio nunca se entrega inteiro. Primeiro estala, depois range, depois cede. Do lado de fora, famílias esperavam. Algumas com flores, algumas com sacolas, algumas só com os braços, que era o bastante. As mulheres atravessaram uma por uma, não como desfile, como retorno. Umas choravam, umas riam alto demais, umas não faziam nada, porque o corpo demora a acreditar. A cada nome chamado, Madalena sentia um nó se desfazer dentro do peito e outro nascer. Era alívio e era luto, porque sair agora não apagava ontem. Porque justiça atrasada não devolvia aniversário perdido, enterro perdido, filho que cresceu, mãe que morreu, emprego que sumiu, amor que cansou. Quando Jéssica passou por Madalena, colocou algo em sua mão. Era a última barra de sabão azul, inteira. Essa não tem nada dentro, disse. Madalena olhou. Então para que me dar? Para a senhora lembrar que agora não precisa esconder. Madalena segurou a barra como quem segura um pássaro quieto. Caminhou pelo pátio entre os uniformes pendurados. As peças brancas e azuladas balançavam no vento, vazias enfim. O sol atravessava o tecido fino, mostrando remendos, manchas antigas, números quase apagados. Cada uniforme parecia dizer: estive aqui, mas não sou isso. No centro do varal, a blusa 221 de Jéssica tremulava. A barra onde o calendário tinha sido costurado estava aberta, sem segredo, como uma cicatriz que resolveu respirar. Madalena passou a mão por ela. Não chorou. Já tinha chorado escondida demais. Apenas continuou andando com a bacia vazia apoiada no quadril, do mesmo jeito que andara milhares de vezes carregando roupa suja. Só que agora a bacia não pesava nada. Do lado de fora, alguém chamou seu nome. Não lavadeira, não terceirizada, não suspeita. Madalena. Ela virou. Rafaela estava junto ao portão, sorrindo e chorando ao mesmo tempo, apontando para o vento. Madalena olhou para cima. Os uniformes se ergueram numa rajada só, todos ao mesmo tempo, como bandeiras brancas declarando guerra ao esquecimento. E naquele instante, no pátio úmido de um presídio que por anos confundiu silêncio com ordem, todo mundo entendeu o que havia dentro daquele sabão. Não era contrabando. Era uma porta de saída,